Estamos prontos para descobrir o que mais o universo tem a nos oferecer. Estou imensamente grato por ter você ao meu lado nessa jornada maravilhosa. A sintonização, como o nome já diz, é quando nos sintonizamos com algo. Nesse caso, nos sintonizamos com a numerologia cósmica. A numerologia cósmica, que faz parte do sistema arquetípico Conexão Cósmica, que é gerenciada pelo arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel é uma figura importante em várias tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Vamos explorar um pouco sobre a importância do arcanjo Gabriel em cada uma dessas tradições. No cristianismo, o arcanjo Gabriel é conhecido por ser o mensageiro de Deus. Ele é mais famoso, por anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Jesus, no que é conhecido como a Anunciação. Gabriel disse a Maria que ela conceberia e daria à luz a um filho, e que esse filho deveria se chamar Jesus, Yeshua em aramaico, que era a língua falada por Maria da época. A Yeshua, foi para o grego, e aí depois foi para o latim, e aí chegou do português. Então, e aí virou Jesus, porque pela própria diacronia, pela própria diacronia é um termo muito técnico, mas é a história que a língua faz. Então, o nome que nós conhecemos hoje como Jesus, ele veio lá de Yeshua, lá atrás. O evento da Anunciação, em que Gabriel apareceu para Maria no sonho, disse que ela conceberia e disse qual o nome que ela deveria colocar no garoto, é o maior evento, um dos momentos mais significativos da história do cristianismo, marcando a história do nascimento de Jesus. A gente tem, no curso básico da vida, um módulo para falar sobre religiões, os aspectos de cada uma, para a gente ter um conhecimento geral sobre isso. Tá? No islamismo, o arcanjo Gabriel, ou Jibril em árabe, eu não sei falar árabe direito, tá? É considerado um dos mais importantes. Ele desempenha um papel fundamental na revelação do Alcorão ao profeta Maomé. De acordo com a tradição islâmica, Gabriel transmitiu as palavras de Deus a Maomé durante um período de 23 anos. Essa revelação forma a base do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. No judaísmo, embora o arcanjo Gabriel não seja uma figura central do judaísmo, como é no cristianismo e do islamismo, ele é mencionado em algumas tradições judaicas como mensageiro divino. Tá? Isso a gente está falando da Bíblia, da Torá, daquela parte pública que a gente conhece do judaísmo. No que se refere a Kabbalah, o Gabriel é muito mais presente. Gabriel é associado a mensagens importantes de Deus e a anúncios proféticos. Devemos lembrar que os judeus têm uma influência muito grande na formação da ancestrologia brasileira. A gente vai falar sobre isso depois. Em todas as tradições, o arcanjo Gabriel é visto como intermediário entre Deus e a humanidade, entregando mensagens divinas e desempenhando um papel crucial em eventos históricos e religiosos. O seu nome vem do latim Gabriel, que veio do grego antigo Gavril, não sei falar grego, mas está escrito aqui porque eu pesquisei, que por sua vez veio do hebraico antigo Gavriel. Então você pode, que significa lei de Deus, Gavriel. El em hebraico é Deus e Gavri é a lei de Deus, mas não é bem a lei como a gente pensa, tá? Vamos deixar isso um pouco mais claro. Quando há algum tipo de desarmonia, a correção da lei é chamada para trazer uma situação de volta à ordem, à harmonia. A harmonia que é importante. É como o sistema imunológico do organismo humano. Busca harmonizar o organismo para manter o ecossistema do corpo em equilíbrio, em harmonia. Como, em geral, só lembramos da lei quando há desordem, porque, gente, o grande objetivo da lei é que tudo flua, que você não precisa nem lembrar da lei, A gente só chama a lei para harmonizar, porque a lei é necessária para organizar, Então, como em geral só lembramos da lei quando há desordem, a lei ficou ligada ao conceito de punição. Isso é muito importante. A gente está em harmonia. Tá legal, tá legal. Alguma coisa tirou a harmonia. Então, o que faz para harmonizar de novo o sistema? Chama lei. Mas o aspecto punitivo da lei para poder botar em ordem. Então, a gente acaba lembrando da lei quando tem necessidade de punição.
Então, quando na verdade o ideal da lei, a lei é feita para manter o ecossistema em harmonia, tá? Então, o ideal da lei é manter a harmonia cósmica, a harmonia do todo. Ou seja, a harmonia da vida, a harmonia das nossas vidas. Isso é muito importante. Então, quando se fala em Arcanjo Gabriel, pensa-se muito como punição. Então, você vai ver em muitos lugares, quando você pesquisa o significado de Gabriel, você vai pesquisar assim, cajado de Deus, porrete de Deus, pá! É quando Deus tá, pá! Né? Gente, é uma brincadeira, né? É porque assim, como é que as pessoas interpretam as coisas? Porque na verdade é lei de Deus, harmonia de Deus, né? É sistema de Deus, é o que mantém. Gente, o planeta Terra está aqui, a gente está no planeta Terra, ele está girando em torno do Sol, por conta de uma questão de harmonia, porque a massa do Sol, em comparação com a massa do planeta Terra, mantém um equilíbrio. E essa previsibilidade desse sistema que faz com que a gente tenha as estações do ano, que a gente que tem plantação, que tenha vida. Entendeu? Então, a vida é isso. Então, por que o Gabriel é o gerente nessa parte, depois daquele sonho que eu tive, que teve aquele desdobrar todo? Né? Porque esse trabalho trabalha com leis cósmicas. E o Gabriel é a lei de Deus. Né? Então, é ele que é o gerente. Agora, por que as pessoas pensam apenas da punição, no cajado, no porrete? Né? Por quê? Porque o nosso mundo tem muitos aspectos de desarmonia. Né? E o Gabriel veio para colocar harmonia. Então, nós temos naturalmente o direito de nos conectarmos com o Criador, de retornarmos à fonte, do nome que você quiser dar, no sentido de que a gente se conecta com algo maior. Tá? A gente tem esse direito. Faz parte da vida isso. A gente veio para voltar. Então, qualquer coisa que entra aí no meio do caminho para atrapalhar isso, para te prejudicar, e você tomou a decisão de se melhorar, se alguma coisa entra aí no meio, tá errado. Por quê? Vamos explicar por quê. O princípio do livre-arbítrio permite que as criaturas ajam por escolha, que é mais ou menos limitada de acordo com as circunstâncias em que as pessoas estão inseridas. Eu fui aqui pegar um cafezinho, e aí eu já peguei o cafezinho pensando assim, não vou me empolgar demais. Então vamos lá, o princípio, repetir isso aqui. O princípio do livre-arbítrio permite que as criaturas, as pessoas, né, ajam por escolha, que é mais ou menos limitada de acordo com as circunstâncias em que as pessoas estão inseridas. As pessoas fazem escolhas que não sabem o resultado ao certo. Porque elas não sabem o futuro, né? Então, desse princípio, decorre a lei da ação e reação, ou seja, a uma ação corresponde uma reação subsequente. Então, eu estou aqui, eu faço uma escolha, e eu não sei o futuro, mas esse futuro acontece por causa da escolha que eu fiz. O conjunto de escolhas de um ecossistema, então vamos aqui, eu estou aqui, eu tenho a minha mente pessoal, eu estou inserido num contexto coletivo. Então, a escolha que eu faço, que é determinada pelas linhas, pelos raciocínios, pelos modus operandi, pelo jeito que a minha mente funciona, a escolha que eu faço é interferida pela minha mente. Não ficou bonito esse dia, a escolha que eu faço ficou interferida, mas é que assim, a mente interfere no meu campo energético, de modo que eu tomo decisões e ajo. Né? Tomar decisão é fazer uma escolha. Né? Decidir é escolher uma decisão. E eu ajo. E o resultado da minha ação leva a uma outra ação e aí vai. Né? Isso é básico, isso é óbvio. E do conjunto das escolhas de um ecossistema, aí minha escolhas que está perto de mim, então, do conjunto da média, né, do resumo das escolhas de todo mundo, a gente tem
a realidade que todo mundo vive. Ou seja, do jeito que eu coloquei aqui, do conjunto de escolhas de um ecossistema resulta a realidade em que todos contribuem para a produção dela. Ou seja, os agentes de uma realidade contribuem para a materialização da realidade em que vivem. É um sistema de cocriação coletiva. Uma criação da realidade em coletividade. A sociedade experimenta como realidade uma média da cocriação da sua população local. Isso é muito interessante. Uma vez realizada a sua sintonização ao sistema arquetípico Conexão Cósmica, o Arcanjo Gabriel e os seres cósmicos a ele ligados são os responsáveis diretos por seu processo de expansão da consciência e evolução dentro do nosso trabalho. Esse suporte energético é o que chamamos de ativação da proteção arcangélica, que, como o nome nos diz, nos dá um suporte energético, um fluxo de energia harmoniosa que dissolve ou afasta, energias desarmônicas do nosso campo energético. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você de um jeito bem interessante. Tem pessoas que estão nesse processo de despertar consciencial. Quando elas dormem, elas muitas vezes têm relações sexuais durante o sono. Isso é um exemplo, tá? Se você quer saber mais sobre vampirização sexual durante o sono, veja o curso básico da vida, tá? Veja o curso básico da vida. As pessoas sentem, quando estão sonhando, elas sentem aqui, dormindo, o processo sexual no sono. Muitas pessoas chegam a ter orgasmo. Né? Por quê? Porque quando a gente está dormindo, a gente sai do corpo. Né? O corpo está dormindo. A mente está ali, ligada com o corpo. E está ali, vivendo realidade. Em uma dessas realidades existe vampirização sexual, porque a energia, o que é vampirizar? É tirar, tomar vampiro, né? A ideia do vampiro é tirar a energia da pessoa. E a energia sexual é energia muito importante, ela é muito forte. Mas para você estar num processo de vampirização sexual, você precisa, por exemplo, ter ido dormir mal, numa vibração baixa. Por quê? Porque se você estiver na vibração alta, o que é a vibração? É o sentimento. Se você não sabe o que é frequência e vibração, curso básico da vida. Depois da sintonização energética, a tua frequência vai subindo. Então, chega num ponto em que você dorme e você não vai para a frequência baixa e você não vai ter mais vampirização energética. Mas aquele ser que estava ali com você, e muitas vezes ele se disfarça de seres que na vida você teria desejo de ter relações com eles. Aquele ser está ali do outro lado, ele vem para você com uma outra cara, e aquela cara é sedutora, e aí há uma relação. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? São vários e vários exemplos. Eu estou falando só de vampirização sexual durante o sono. Então, aquele ser, quando ele percebe que você está no processo de expansão de consciência, que a tua vibração não vai mais dar conta de chegar na dele, e ele não vai ter como mais sugar de você, ele fica bravo. Ele fica muito bravo. E ele começa a querer te atrapalhar. Começa a querer te atrapalhar o tempo todo. Como é que você se protege disso? Por exemplo, antes de dormir, pisca os olhos, lembra? Módulo 1. E chama, pede para a conexão do Criador e o Arcanjo Gabriel. E chama o Arcanjo Gabriel e pede para ele cuidar de você durante o sono. Sempre, todas as vezes que você vai dormir, chama o Gabriel. Para começar. Depois você vai entendendo mais. O que eu estou te dando aqui é uma coisa prática para você usar. Esse trabalho, essa mentoria, ela é prática. É toda prática. Tá? Então, como é que é isso da prática? Eu vou explicar o pedido que fazemos para a sintonização. O pedido tem várias etapas, tá? Eu vou lá mandar o pedido para você assim. Eu, Wesley Newton. Gente, Wesley Newton.
Eu estou aqui pedindo por você, porque eu sou o canal do sistema, com a outorga cósmica de fazer esse trabalho. É uma grande responsabilidade, tá? Então, quando eu faço um pedido para você, cada pessoa é um pedido. Gente, por isso que esse trabalho não é tão grande, é aos poucos. Eu faço um pouquinho, um conjunto um pouco, depois o outro conjunto, depois o outro conjunto, aí quando isso termina, boto outra pessoa, vai crescendo. Eu não vou abrindo para todo mundo, porque eu não dou conta, né? É de um por um. É de um por um, tá? Eu, Wesley Newton, dentro do respeito aos princípios leis cósmicas. Gente, dentro do respeito aos princípios às leis cósmicas. Volta lá em cima. Busca primeiro o rei dos céus. Gente, rei dos céus, criador. E sua justiça, Gabriel. Gente, é literal. Que todas as coisas... Então, ele fala todas essas coisas, mas Jesus estava falando de quê? De coisas materiais. Então, que todas as coisas, tudo te é acrescentado. Porque se você busca o rei dos céus e sua justiça, o rei dos céus e a justiça vem. Porque você buscou, porque é o livre-arbítrio. Né? O processo aqui é buscar. Agora, como é que a gente busca? É o que eu estou te ensinando aqui agora. Para facilitar para você. Eu estou te entregando mastigadinho, tá? Então, dentro do respeito aos princípios das leis cósmicas, aqui é uma forma mais abrangente de dizer que respeitamos o Criador, especialmente no que se refere ao princípio do livre-arbítrio. Tá? Peça ao Criador e ao Arcanjo Gabriel a sua sintonização no sistema arquetípico Conexão Cósmica. Nível praticante. Gente, explicação. Tudo o que fazemos é direcionado ao Criador. E tudo o que fazemos... Gente, eu estou sendo claro aqui. Tudo o que fazemos nesse trabalho, em todos os trabalhos que eu faço, tudo é direcionado ao Criador. Se você olhar meu trabalho lá atrás, se você pegar lá atrás, quando eu comecei, o que você vai ver? Decreto de solicitação de ajuste à fonte. Gente, todo o meu trabalho é isso. Conexão cósmica, conexão com o Criador. CC 33. Esse trabalho é só meu? Não, claro que não, gente. Meu Deus, foi só eu, imagina, eu ia dar total chique isso que eu sou. Esse trabalho também deve ser o seu. Então, a gente pode ter combinado lá em cima antes de trabalhar junto, no processo de sustentação planetária, que é a nova Terra. E aí você ressoou e está aqui comigo agora. Por isso você faz esse trabalho. Porque a gente ressoou, porque a gente teve ressonância, porque a gente teve interesse comum. A nossa energia deu match. Né? O santo bateu. Né? Então, tudo o que fazemos é direcionado ao Criador. E aqui, especificamente, ao Arcanjo Gabriel. Tá? Por quê? Porque ele fica... Às vezes a gente tem ideia de que o Criador é distante. Então o Gabriel está mais pertinho. Tá? É porque o Criador e o Arcanjo Gabriel nos dão suporte, apoio e proteção dentro de nossa aventura da consciência. A sintonização e as ativações aqui são no nível praticante, ou seja, não permitem que você sintonize outras pessoas. Tá? Quem sintoniza sou só eu, porque eu quero administrar o caminho de cada pessoa. Tá? Depois, com o tempo, a gente vai avançar. Tá? E, né, então, ó, eu, Wesley Newton, dentro do respeito aos princípios das leis cósmicas, peço ao Criador e ao Arcanjo Gabriel sua sintonização no sistema arquetípico Conexão Cósmica, nível praticante, e as ativações da proteção arcangélica e, né, do seu número de intenção primordial do Criador e dos seus números mentores. Tá. Aqui estamos nos referindo ao seu número de intenção primordial do Criador e seus números mentores, que está dentro do seu anexo pessoal, que você vai receber. Tá? Você está na mentoria, o próximo módulo a gente vai falar sobre a carta numerológica cósmica, a carta numerológica C, e o módulo 4 é o seu anexo pessoal, em que eu mando a sua aula pessoal. Tá? Gravo um vídeo para você explicando passo por passo um monte de coisa. É seu. Tá? Esse módulo é gravado num contexto diferente desse aqui, tá, gente? É uma coisa bem pessoal, é mais interativa, eu com vocês, eu para perguntar, bate-papo. É de um por um. É de um por um. Por isso que esse trabalho ele cresce, mas ele não tem como crescer tanto de uma vez. Ele é um crescimento inconstante. Né? A partir do momento que uma pessoa transitou os 12 módulos, eu posso abrir espaço para outra. Tá? Eu tenho uma cota do meu dia para fazer isso. Da minha vida. Né? Então vamos lá. Então, para te explicar, as ativações da proteção arcangélica. A proteção arcangélica é isso que te protege. Por exemplo, da vampirização energética. Você vai acordar e vai chamar Arcanjo Gabriel. Aí o que acontece? Você vai sonhar, gente. Você vai continuar sonhando. Pode ser que ele nem sonhe, tá? Pode ser que simplesmente suma a vampirização energética. Gente, qual dos principais sintomas de vampirização
energética, vampirização sexual. Né? Energética pode ter vários tipos, mas especificamente a sexual. A pessoa pode ter orgasmo, primeiro. A pessoa sonha que está fazendo sexo. A pessoa sonha que está com alguma coisa fazendo sexo. As pessoas, tem gente que sente no físico. Isso não é nem um sintoma, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E a vampirização energética se dá em várias formas. A vampirização sexual é especificamente assim. Agora, a vampirização energética durante o sono, ela tem um sintoma muito forte. Se eu falei muito, o suficiente é muito. A pessoa já acorda muito cansada. Gente, eu faço esse trabalho tem bastante tempo. Ano passado, uma viagem, eu estava na França, estava em Toulouse. Estava em Toulouse, eu me lembro, como se fosse agora. E geralmente quando eu viajo eu não atendo, né? Muito raro atender. Mas uma pessoa me mandou mensagem e foi tão interessante que o inconsciente da gente, né? A gente está conectado, o inconsciente. Eu conseguia ver. Eu tenho uma sensibilidade energética muito grande, uma empatia muito grande, sou empata, né? Kátia, beijo. Kátia do Empatas. Eu conseguia ver a forma que ela via à noite. E aí naquele dia a gente atendeu ela. E foi batata. A gente fez 3 atendimentos ou 2 atendimentos, não me lembro se foi agora. É que a gente fez um atendimentão. Eu tava com um dia livre, falei assim, vamos começar a tal hora, a gente vai até tal hora. Ela não teve mais, naquele momento. A vida dela, pum. Por quê? Porque às vezes a gente tá travado, porque o ser que tá sugando a gente quer que a gente fique travado pra gente ser pratinho comidinha dele o resto da vida. Ele não quer que a gente evolua. Mas quando você escolha, né? Livre-arbítrio, evoluir, ele não tem mais esse direito. Mas pode continuar querendo vir, porque ele está viciado da sua energia. É um vício, gente. Eles são seres viciados. E eles vêm para atacar a gente. Não vamos chamar de atacar, mas atacar é como se a gente fosse vítima, ó, vida aos céus. Não! Em algum momento, o fato dele estar ali teve a ver com a gente também, porque para dar encontro de energia, a nossa energia também está ali, a nossa intenção, o nosso desejo. Em algum momento a gente também desejou isso. Agora, eles seguram a gente para que a gente fique sempre no mesmo desejo e não evolua, porque a gente fica sempre à mercê deles. Gente, voltamos aqui. Dei uma pausada aqui. Eu me empolgo muito, me empolgo muito. Deu um puxãozinho de orelha aqui. Isso aí é assunto da mentoria com numerologia cósmica, é um assunto mais avançado. O que é importante você saber é que quando você faz a escolha de crescer, ninguém pode te pedir. Só você mesmo. Nós temos processos de autossabotagem muito fortes por conta de medos que estão no nosso inconsciente. A gente já falou sobre isso. Então, muitas vezes nós nos impedimos de crescer. ,90% das vezes, 93% das vezes, nós somos o nosso maior desafio. É muito sério isso. Porque, gente, eu sou muito expressivo. Meu olhão. Porque a gente se sabota. Esse trabalho é um trabalho que vai trabalhar, está trabalhando agora, muito o problema da autossabotagem. Tá? No módulo 12, você vai aprender que o que trata a autossabotagem é o código 111. O código 11 já trata a autossabotagem. O código 111 trata a fé. O 1111 te funciona mesmo. Nesse trabalho, a gente está trabalhando principalmente com a lei da concordância e da correspondência. Na mentoria com numerologia cósmica, a gente trabalha a conexão cósmica mesmo. Né? Eu vou até mudar o nome da mentoria, porque é com numerologia cósmica, mas tem mais. É uma mentoria muito avançada. Uma mentoria muito avançada.
As pessoas que estão ali é um grande prazer e desafio também. Porque o grande desafio da mentoria com numerologia cósmica, que eu chamo assim hoje, é a pessoa se conscientizar da autossabotagem e escolher não se autossabotar. Para poder ser um co-criador. Porque o que acontece? O que é uma autossabotagem? Na sua cabeça, conscientemente, você fala que você quer. Você fala que você não quer. Inconscientemente você fala que você não quer. Você emite para o Criador as duas vibrações. É como se você estivesse num restaurante. Chegou lá, chamou o garçom. Moço, dá aí o menu. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tá. O que você quer para hoje? Ah, eu quero aqui um arroz com feijão, frango e legumes. Arroz, feijão, frango e legumes. Levou lá, cozinha. Mesa 33. Arroz, feijão, frango e legumes. Aí você chega, peraí, não quero não. Peraí. Dá o menu de novo. Eu quero bife a cavalo, batata frita e arroz e feijão. Aí. Não faz o pedido dele ainda não. Peraí. É bife a cavalo, batata frita, arroz e feijão. Não, gastou. Peraí, mudei. Acho que eu vou querer o frango mesmo. Ô, cozinheiro, não, cancela de novo. Agora ele quer o frango de novo. Não, peraí, volta, eu tenho ideia. Agora eu quero ovo. A gente fica mandando pedidos a gente mesmo. E o cozinheiro não sabe o que vai preparar. Porque a gente fica mudando o pedido o tempo todo. Quando a gente faz sozinho. Nós somos co-criadores. Isso é um avançado, tá, gente? Isso é um modo avançado. Nós somos co-criadores. E a gente co-cria com a gente mesmo. Nós e o Criador. Precisa de Wesley Newton. Agora precisa, né? Agora tá precisando, tá aqui. Agora precisa de Wesley Newton. Por quê? Quando eu co-crio com o Criador, co-crio com o Criador. Gente, cocriação é uma coisa que eu posso fazer de qualquer jeito. Eu posso cocriar com o Renato, eu crio com ele. E com o Criador, porque eu não sou bobo, mas a maioria das pessoas, elas pensam, eu crio em coletividade. Crio com quem? E cocriar é criar junto. Com a coletividade. A coletividade está cocriando, vou falar a palavra, merda. Se quer cocriar merda junto com a coletividade, tá tudo bem, é o direito seu. É um direito seu, é um direito nosso. A gente pode. É livre-arbítrio, né? Mas você não vai conseguir, a não ser que você queira, cocriar merda com o Criador. Mas aí, se você quer cocriar merda com o Criador, ele te dá merda também, porque você é o co-criador. Ele está te dizendo sim. E quando é que você quer cocriar merda com o Criador? Quando você, inconscientemente, você está ali. Porque, gente, não é o que a gente necessariamente pede, é o que a gente vibra. Só que o pedido é um processo inicial da gente reconhecer a nossa própria vibração. O Criador sabe tudo que você precisa. Só que ele espera você escolher. Porque o livre-arbítrio pressupõe uma escolha. A gente está aqui para fazer escolhas o tempo todo. Não escolher é uma escolha. Que bom que você escolheu estar nesse trabalho. Bom. Isso é muito bom. Porque aí eu estou chamando outra lei. Correspondência e concordância. E aí eu faço o pedido junto com você. E aqui, pedir, por exemplo, as ativações da proteção. Coloca aqui, vamos? As ativações da proteção arcangélica e dos seus números de tensão primordial do Criador e seus números mentores. Eu vou explicar isso aqui no próximo módulo. O que é o número de tensão primordial do Criador? É o número que o Criador, de 1 a 9, um número representa o teu papel principal dessa vida. O número de intenção primordial do Criador. Vou contar para vocês a história da Rosa. Eu já contei isso antes. A mãe da Rosa nasceu dia 6. E aí, a mãe dela falou assim, não, vou segurar a barriga. Segurar a Rosa na barriga, travou ali.
Não vou parir. Né? Porque ela queria que a Rosa nascesse. Só que aí, na verdade, isso foi a Rosa, na verdade. É uma história engraçada porque a mãe queria que a filha nascesse no dia de aniversário da mãe, para as duas ficarem com o mesmo dia do aniversário. Só que a Rosa tinha nascido depois de meia-noite. Então era dia 7. Foi quando eu canalizei o número de tensão primordial do Criador. A Rosa que enrolou para nascer. Depois a Rosa segurou pro filho. Porque a Rosa queria que o filho nascesse no dia 7. Né? Enfim, até o dia para a gente nascer tem um propósito. E aí a Rosa passou o tempo todo acreditando que ela tinha nascido dia 6, mas peraí, Rosa, já depois de meia-noite? Ela, dia 7. Tinha o propósito dela nascer dia 7. Por mais que a mãe quisesse que ela nascesse no mesmo dia da mãe, mas ela tinha outra. Vamos uma briguinha ali das duas. Engraçado, briguinha, modo de falar. Beijo, Rosa. Então, tem uma intenção quando a gente nasce. E essa intenção fala muito sobre a gente. E fala sobre a visão que o Criador tem da gente. E o legal é que o número de intenção primordial do Criador não tem sombra. Que é de intenção primordial do Criador. E o que vem do Criador não tem sombra. Eu fiz um post no Insta. Agora eu estou mexendo mais no Insta. E as pessoas falam muito, como ativar o arquétipo, mas é o lado sombra do arquétipo. Gente, quando a gente trabalha com essa técnica, vou chamar de técnica, né? Desse modo, desse jeito aqui, eu peço para o Criador uma coisa. Tudo, absolutamente tudo que o Criador me dá é luz. Quando chega em mim, eu posso até colocar sombra. Eu tenho direito. Mas o Criador me dá sombra. Se eu pedir sombra, ele me dá sombra. Eu vou pedir sobre o Criador, mas ele também pode te dar. Porque ele está brincando com você aqui de criar junto. Até você se tocar disso. Então, quando eu peço com você, a gente estabiliza o que a gente está pedindo. Eu peço para você aqui, ó, as ativações da proteção arcangélica. Ele vai te proteger. Estou pedindo junto com você. Aí você começa a se libertar desses processos. Já acorda melhor, acorda mais disposta, e blá blá blá. Isso aí é assunto da numerologia, da outra mentoria. Tá. O que acontece? Se você quiser voltar para o padrão anterior, cancelar a proteção arcangélica, você tem que falar comigo aqui e falar assim, sabe aquele pedido que a gente fez? Não quero não. Eu quero voltar a ter vampirização sexual. Porque aquele pedido que a gente fez junto, estabilizou o pedido, é o que está valendo. Só que você vai fazer isso com você não vai, porque você vai pensar, porque quando a gente faz o pedido em dois, conscientes, por isso que eu explico para você toda vez o que é o pedido e por que aquele pedido é daquele jeito, você precisa ter consciência do que você está pedindo. Quando você tem consciência, você não vai querer deixar de pedir uma coisa que faz bem para você. E eu só vou pedir uma coisa que faça bem para você, porque eu sou bobo, porque eu estou pedindo para mim também. Então, as outras leis cósmicas a gente vai falar depois. Tá? Aqui, na ativação da proteção arcangélica e do seu número de tensão primordial do Criador e dos seus números vetores, eu vou explicar no próximo módulo, são números que não têm sombras. Então, aqueles números ativados em você, eles vão vibrar a luz e vão naturalmente, gente, tudo aqui é muito natural. Um número que entrou no seu campo, ó, você é um coletivo de você. Tem vários números dentro de você. Ele, Aí entrou o número de novo. Então, ele é só luz. Ele está mexendo na sua energia. E uma coisinha que é só luz, está iluminando a sombra do restante. Esse é o nosso trabalho. É muito inteligente, é muito planejado, é muito bem pensado. E é muito suave. Porque a gente quer produzir harmonia, né, gente? Se eu quero produzir harmonia, eu não vou produzir com tranco. Então, eu estava conversando com a minha amiga, ela falou, nossa, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, ela já fez para ela, para a mãe, para filho, para a família inteira, ela já entendeu. Olha o tanto de sincronicidade que acontece comigo. Isso, 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 isso. Ela entendeu.
E ela fez só até a fase. Eu só entreguei para as pessoas até o módulo 7, se não me engano, 7, o que a gente tem como módulo 7. E já fez uma grande diferença. E a diferença toda é suave, porque o nosso objetivo é criar harmonia. Tá? Então a diferença às vezes é tão sutil que você nem lembra como é que era antes, gente. É muito interessante. Tá? O anexo pessoal. O anexo pessoal é o módulo 4. É pessoal e é próximo. Tá, gente? Ele nem tem esse contexto aqui, não. Eu gravo vídeo no celular com você, mando para você. É um vídeo grande, eu posto no YouTube também, só para você, compartilho só com você. Mas ele é pessoal para você. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois, no próximo módulo. Continuando o pedido. Isso é importante. Eu peço para que a sintonização seja feita no seu próximo período de sono. E a partir daí, diariamente, 777.770 vezes, quando você estiver acordado. E 1.444.000 vezes, quando você estiver dormindo, você receba conexão, fluxos, energia do Criador e do Arcanjo Gabriel. E de toda a equipe que trabalha com eles. Né? Então vamos lá, esse pedido é a explicação. Para que a sintonização aconteça assim que você for dormir e que a partir daí ela seja reativada diariamente na quantidade de vezes que eu falei. Né? Esse fluxo de energia modulado, ou seja, está precisando de mais, vem um fluxo maior. Está precisando de menos, vem um fluxo menor. Ele sabe, gente, o Criador é inteligente, né? Pelo amor de Deus. Né? Esse fluxo de energia modulado, ou seja, dentro de um módulo personalizado para você, e direcionado especificamente para você, te ajuda a manter a sua vibração elevada. E aumenta a sua energia e a habilidade de se proteger energeticamente. Então, se você está num processo de perda de energia, se você recebe mais energia, você já não sente tanta perda assim, para começar. Isso é só um exemplo. Porque, gente, os benefícios aqui são tantos. Eu ia passar um dia inteiro gravando só falando sobre benefício. O problema é que às vezes você... mais uma vez. Curso básico da vida. Se você não entende o que é frequência e vibração, tá? Curso básico da vida. E aí eu pergunto de acordo porque, né? Você precisa concordar e principalmente saber que está concordando em respeito ao livre-arbítrio. Tá? Então vamos lá, mas antes de fazer o pedido de sintonização, é importante explicar algumas coisas. Como pedido, ou seja, ao utilizarmos a lei cósmica da concordância e da correspondência, a gente só precisa pedir uma vez. Pediu, está pedido. Do ponto de vista dessa lei, basta uma única concordância. Contudo, há outras leis que podem e devem atuar juntamente com o nosso pedido. Então, para efeitos da lei da concordância, não há necessidade de verbalizar ou de muitas formalidades. Apenas a intenção de concordar com o que é pedido é suficiente. Eu estou aqui, ó, vamos pedir isso, 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 você... Sim. Pronto. Não precisa nem me falar. Eu peço para você me falar para eu saber que você concordou, porque né, a gente está pedindo dois juntos. Então a gente precisa se comunicar. Né? Mas não é todo dia que você precisa concordar. Eu concordo, vai de novo, eu concordei de novo. Não precisa, uma única vez. Porém, quando verbalizamos algo, quando repetimos algo, quando inserimos energia, vibração e potencializamos nossa intenção, a gente modifica. Vou botar aqui, modificamos. Nós modificamos o nosso campo energético. Para estarmos mais e mais receptivos aos nossos próprios pedidos. Porque o Criador vai nos dando no fluxo, que é algo que ele entende. Mas muitas vezes nós nos tornamos mais receptivos a esse fluxo quando a nossa vibração sobe. E quando... Aí vamos lá. Né? Sempre que você desejar, como forma de fazer um mantra, ou meditação, ou oração, né? Ou que você entender como algo que te faz bem, para você elevar a sua frequência, para você se sentir bem, pedir... sempre que desejar, você pode pedir novamente e acessar frequências mais e mais elevadas. É extremamente benéfico fazer isso e eu recomendo muito que você faça. Deixa eu contar para você.
Aqui a gente pede as epifanias, né? Gente, muitas vezes o Criador brinca com a gente, ele é literal, porque ele quer que a gente cocrie de forma inteligente, porque nós somos parte dele, então ele quer que a gente seja, né? Que a gente é. Então, às vezes, o pedido é literal. Eles sabem o que a gente precisa, mas a gente sabe o que a gente precisa? Então, quando a gente escolhe as palavras que a gente pede, é um processo interno nosso. Nesse caso, é muito mais nosso do que dele. Porque ele sabe. Mas a gente sabe o que ele pode fazer pela gente. A gente sabe o que a gente pode fazer pela gente junto com ele. É esse trabalho. O trabalho é sobre isso. Porque o trabalho é conexão cósmica. Sendo conexão cósmica, conectado, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Meu trabalho aqui é te instigar, te estimular a ser, né, quem você é. Então, você pode utilizar qualquer dos pedidos que fazemos nesse trabalho como forma de meditação. Especialmente os pedidos que fizemos no final desse módulo, tá? Esse aqui. Então, vai funcionar assim. Eu estou colocando o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 dentro de um playlist no YouTube aberto para todo mundo como uma forma de divulgar esse trabalho. Né? Porque a gente quer que mais e mais pessoas vibrem em harmonia. Porque quanto mais e mais pessoas vibrarem em harmonia, a gente dá um salto. O trabalho precisa ser acessível. O preço, a retribuição, né? O preço, a retribuição financeira para esse trabalho é R$ 777,77. Isso é só um código, né, gente? O valor desse trabalho é 7 trilhões? O que é 7 trilhões? A gente sabe nem imaginar, né? Quanto vale ter harmonia, gente? Quanto vale se sentir bem? Quanto vale saber que você está no caminho certo? Quanto vale você não tomar um tombo? Às vezes vale, gente. Foi muito bom ter tomado aquele tombo. Primeiro lugar, porque eu não me machuquei tanto. Pareceu, tá? Pareceu. Porque o tombo foi... Só que eu quiquei, paf, paf. E aí, a gente chegou. E aí eu fiquei... A adrenalina foi a 1000, porque já não tinha dormido direito à noite. A adrenalina foi a 1000. Sangrou, mas foi superficial, mas doeu, porque foi bem no ossinho, sabe aquele ossinho que você bate a perninha ali, pá, pá, sobe. Vai ali, né? Então doeu pra caramba, porque foi do nervinho. Mas sangrou um pouquinho, né? Tava cansado. E na verdade eu me quiquei. Então tô super protegido. Ali foi um aprendizado, pra poder bem contar pra você hoje. Abri aqui com 633, lei do propósito. Tá lá, a conta, 633. Eu tinha que escolher entre um que tem 633 e o outro que tinha... Pô, o ser humano aqui foi fazer conta e foi mais barato, porque estava mais perto. Eu fiz um raciocínio lógico. E de repente, a coisa não é lógica. A coisa é mais profunda. Vai além, ou transcende a lógica. Se você tem um código, você se identifica, vai por ali. O teu caminho ali é sagrado, é seguro. Você também pode piscar intencionalmente os olhos, como já falamos no módulo 1. Então, fez o módulo 1, me avisa. Faço o pedido e mando para você. Tá de acordo? Legal. Vê esse módulo. Terminou esse módulo, me avisa. Faço o pedido, que eu estou explicando para você aqui agora. De acordo? Vai pro módulo 3. Fez o módulo 3. Módulo 3 eu estou te ensinando a mexer com o módulo 4. E aí então os pedidos vão estar no módulo 4, a maior parte deles. E aí a gente segue, tá? Compartilha esse material com todo mundo que você ama. Então vamos lá. O pedido que eu vou mandar para você é esse. Eu, Wesley Newton, dentro do respeito aos princípios e leis cósmicas, peço ao Criador e ao Arcanjo Gabriel sua sintonização a cada piscar de olhos no sistema arquetípico conexão cósmica, nível praticante e as ativações da proteção arcangélica, que é o que a gente falou, como por exemplo a questão da vampirização energética durante o sono, que dentro dos aspectos da vampirização energética durante o sono, podemos ter a vampirização sexual durante o sono, que são vários tipos de vampirização energética, tá? Mais uma vez,
Se você ainda não sabe o que é frequência, vibração, energia, se você ainda tem dúvidas sobre conceitos básicos, vai lá, curso básico da vida, que vai estar nesse endereço da EAD. As ativações da proteção arcangélica, do seu número mentor, do seu número de intenção primordial do Criador. Ó, você tem um número de intenção primordial. Antigamente, gente, eu passava números mentores, número de intenção primordial do Criador e números mentores, tudo junto. Nem eu sabia a diferença direito, porque eu demorei um pouquinho para entender, tá, gente? Esse trabalho é longo. O número de intenção primordial do Criador, que me ensinou, eu aprendi isso com a história da Rosa. Né? Por que ela quis nascer no dia 7? E por que o filho dela também quis nascer no dia 7? E ela queria segurar o filho dela para nascer no dia 6, sendo que ela achava que nascia no dia 6 porque a mãe dela nasceu no dia 6. Então a mãe que nasceu no dia 6 queria que a filha nascesse no dia 6, a filha enrolou, na verdade a filha fez enrolar para nascer no dia 7. E a Rosa achava que também era do dia 6, porque ela acreditou muito tempo, né? Porque a mãe chegou a ser do dia 6, mas ela demorou e saiu da barriguinha só no dia 7. E a Rosa fez a mesma coisa, gente. Repetição de padrão, hein? Vai falar sobre isso, sinceridade. E ela fez a mesma coisa com o filho. E o filho também quis nascer dia 7. Então, por que quis nascer dia 7? Né? A intenção primordial do Criador. Aí, por exemplo, o número mentor é um outro número que trabalha junto com o número de intenção primordial do Criador, criando uma estabilidade energética também. E também não tem sombras. Então você coloca 2 pontos focais de luz dentro do seu campo energético. Lá, imagina que seu campo energético é um país. Vários estados. E ali um estado grandão, ali o Amazonas, são números. E ali os números, tem um monte de número lá. E aí os números estão lá, metade luz, metade sombra. Metade luz, metade sombra. E aí você bota mais 2 números lá, que são só luz. E começa a ensinar para os luz, metade sombra, para que eles vão começar as sombras sejam iluminadas pela luz. Tá entendendo? Então, a gente pede as ativações dos seus números mentores, a número de intenção primordial do Criador e da proteção arcangélica. Sua sintonização acontece em seu próximo período de sono e a partir daí 777.770 vezes quando você estiver acordado e 1.444.000 vezes quando você estiver dormindo. Vamos lá. Quando você estiver acordado, esse tempo todo está recebendo a vibração. Gente, isso aqui foi depois do dia 7 de julho, que o planeta ficou mais receptivo a energias mais sutis. Antes era 77 mil. Tá? A gente deu um salto de 10. Exponenciou em 10. Multiplicou por 10, na verdade. E era 144 mil vezes durante o sono. Por que aumenta durante o sono se o período de sono é menor? Para que você justamente não entre numa frequência baixa durante o sono e seja comidinha de seres que ainda se alimentam da nossa energia, porque eles são viciados nisso, eles não acreditam, eles não sabem, eles ainda não acessam energias mais elevadas, tá? Se você quer saber sobre o que são obsessores, seres, enfim, multidimensionalidade, acessa wesley.newton.eadsimples.com.br no curso básico da vida 1, para começar, né? Para você saber mais sobre isso, tá? Gente, se você estiver vendo esse vídeo antes de eu ter colocado esse curso, tá? Porque eu tô fazendo o curso antes, né? Se você quiser entrar antes, você vai entrar com um valor simbólico bem interessante. Vem fazer parte desse curso antes até dele ser lançado, tá? Eu sei que muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas fazem parte do meu trabalho, porque esse trabalho ele é testado muito antes. Né? Quando eu levo a público, como eu estou fazendo agora, a partir do 12/12, é porque eu já testei muito, eu estou certo do que eu estou fazendo. Ele tá ali, já coloquei até a cereja no bolo. Para eu levar a público, o trabalho tem que estar testado, planejado, tem que estar lindo. Agora ele está em público. No início ele estava em processos de testes e de aprimoramento. O curso básico da vida, ele ainda está no processo de aprimoramento. Então, se você entrar para esse curso agora, você vai entrar, ó, por uma retribuição simbólica. Tá bom? E aí eu pergunto para você, e eu ouvi o sim? Lógico que a gente não é bobo, sim, né? E tá feito. E a gente agradece
ao Criador e ao Arcanjo Gabriel. Gente, eu vou finalizar esse módulo falando uma coisa que aparentemente não tem muito a ver com esse nosso trabalho. Mas tem. Essa garrafinha que eu te tomando água, ela é uma garrafa que produz hidrogênio molecular. É uma terapia nova, antioxidante. Nova, não é nova, né, gente? Mas ela está sendo desenvolvida, está sendo trabalhada agora. Quem está divulgando muito isso é o Dr. Davi Rodrigues no YouTube. Se você pesquisar no YouTube, Dr. Davi Rodrigues, a esposa dele é a doutora Zaica Capita. São pessoas que eu amo, mesmo. Porra. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Davi. Vocês sabem que eu fico falando muito de outras pessoas, né, gente? Poucas pessoas que eu falo aqui, né? Eu falei da... Eu falo do Rodrigo Romo, já fiz outros cursos, adoro o Rodrigo. Elaine Orives, adoro Elaine, eu já tive o prazer de atender Elaine Orives, né, gente? Imagina, a mulher tem o seu... Quando eu tava atendendo, ela falou assim, Elaine, mas é Orives mesmo? Ela, é. Eu falei, então você que colocou não, porque faz sentido, né? Eu colocaria o sobrenome desse, aumentaria. Do ponto de vista de ajuste, né? De nome, eu colocaria ela. Não, então assim, a pessoa nasceu com o nome Orives, né, gente? Olha o nome, o poder do nome. Claro que ela vai ficar rica, né? Lógico. Mas ela teve que passar por vários processos para ficar rica, para a frequência do nome vibrar certinho na frequência da pessoa, né? E estou falando aqui agora do Dr. Davi Rodrigues. Eu conheço o trabalho do Dr. Davi, recomendo demais o trabalho. E uma das formas da gente elevar a nossa frequência vibracional também é cuidando da nossa frequência física. No próximo módulo, a gente vai falar sobre o número do corpo. O número de aparência, o número do corpo. E cuidar do corpo é importante para a alma, para a mente. Uma das formas de você cuidar do corpo é boa alimentação e o hidrogênio molecular é uma terapia muito interessante. Pesquisa aí no YouTube, não tenho esse know-how para falar sobre isso, eu estou só usando isso, está fazendo diferença sim. Pesquisa no YouTube, hidrogênio molecular, Dr. Davi Rodrigues, tá? Tive o prazer de conhecê-los quando meu pai ainda estava no processo de AVC. Dr. Davi, doutora Zaica, são maravilhosos. Deixo aqui a dica para vocês, tá? Isso faz muita diferença. No nosso processo de criar harmonia, quanto mais pessoas estiverem vibrando na saúde, gente, o problema da saúde é a palavra. A palavra saúde, ela tem uma sombra muito grande. A palavra saúde, ela é 50% luz e 50% sombra. Se falar saúde, você já pensa em doença. O Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, que é remédio. Tratar sintoma. Gente, tá errado isso. Um dos aspectos do nosso criar harmonia é a harmonia física. O corpo em harmonia. Ou seja, lembra quando a gente comparou o Gabriel, as leis cósmicas, ao nosso sistema imunológico do nosso corpo humano? O nosso corpo em harmonia é o corpo que não está doente. Não é saúde. A saúde é a ausência de doença. O que é harmonia? O que é paz? Mais uma vez a gente fala sobre isso no curso básico da vida. Eu quero fechar esse módulo falando sobre o que é harmonia, o que é paz. A gente vive numa sociedade cristã. Gente, se você acompanhou meu trabalho até aqui, você sabe que eu falei muito quando eu estava falando do 33, muito de Jesus, porque a nossa sociedade é cristã, né? O arquétipo do morreu aos 33 anos, as pessoas sempre veem o lado negativo. Gente, o número 33 não tem sombras. Só que as pessoas pensam, 33, idade de Cristo. Pô, Jesus viveu até os 33 essa vida, né? E morreu com 33. Então, na verdade, pensa a idade de Cristo que ele morreu, né? E já pensa que ele vai ser crucificado. O arquétipo do Cristo crucificado
é muito puxado. Porque é muito sofrimento, muita dor, passa culpa. Não é um arquétipo legal. Muito arquétipo para representar Jesus, né? Então a pessoa quando pensa no 33, pensa no Cristo crucificado. Que traz um lado sombra. Não pensa que, não, ele só levou 33 anos para dar o recado dele e foi. Cumpriu com sucesso no 33. Daí ressuscitou e foi, né? E quando a gente. Você vai ver muito isso, tá? Especialmente no módulo 12. A análise do contexto em que as coisas acontecem. O código 1427 vai falar muito. A gente vai falar sobre isso no módulo 12. Segura aí que quando chegar no módulo 12 eu falo mais sobre isso. Só que eu preciso falar para você uma coisa. Na época que ele nasceu, o antigo Estado de Israel ele vivia sob domínio romano. Eles viviam brigando o tempo todo. Guerra, 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 guerra. E aí chegou o Império Romano com um poder bélico muito grande, a força muito maior, impôs a paz, né? Ou seja, a ausência de guerra, a considerada paz romana, né? A ausência de guerra, porque o Império Romano era tão grande, 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 expandindo, 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 que ele pacificava dentro pela força. Então, muitas vezes o conceito que a gente tem de paz é a ausência de guerra. Ou seja, é como se o equilíbrio fosse uma ausência de desequilíbrio. Como se a harmonia fosse a ausência. Só que quando a gente chega no conceito de harmonia, harmonia é harmonia. O que é harmonia, né? A harmonia também é paz. Também é ausência de conflitos, mas a harmonia vai além. E aí? O que é harmonia? Esse pedido do Criador, essa etapa, nos permite uma experiência de transformação profunda ao nos conectar com os arcanjos, que, como outros seres, são energias cósmicas. Por meio dessa sintonização, nós então recebemos ativações diárias que impulsionam nossa jornada, elevando nossa vibração e trazendo clareza para a nossa vida, tanto durante o dia quanto durante o sono. O segredo é que, ao compartilhar essas energias com seus entes queridos, o impacto que o núcleo familiar recebe nesta aventura compartilhada da consciência traz leveza para todos os envolvidos. E leveza é um dos pilares para co-criarmos a harmonia. Aproveite a expansão de consciência juntos. Fortaleça seus laços familiares e alcance, como família, um nível mais elevado de harmonia e prosperidade. Como família. Compartilhe esse trabalho com seus familiares. Por quê? Porque você tem que ser inteligente. Ao mesmo tempo que você está interferindo na energia dos seus familiares estão interferindo na sua energia. Você não cria harmonia sozinho. Começa com você. Se seu familiar tem abertura para criar harmonia, chama junto para esse trabalho. Você não precisa colocar na mentoria. Faz só a carta do seu familiar. Se você quiser fazer só a carta do familiar, só para você ter as informações que você vai ver no próximo módulo, a retribuição é 441,44. Lembra? Espelhado do 144. Se você quer fazer só a carta, 441,44. Você nem fazer a mentoria. Só que faz a mentoria. Se a pessoa já tem consciência de fazer a mentoria, chama para a mentoria também, porque a gente faz o pedido junto. Que tal? Lembre-se, sempre que for dormir, lembre-se de conectar-se com o Criador e o Arcanjo Gabriel para proteção e suporte para a sua noite. E sempre ao acordar, Criador, eu não fiz isso hoje, tá, gente? Vim direto para cá, mas é claro que eu fiz, né? Porque estou aqui. Antes de começar, eu faço. Acordei, abri o olho, já pisco o olho. Criador, ativação da produção energética, cuida do meu dia. Para começar, sendo bem genérico.
Sempre ao acordar, conecte-se e peça proteção e suporte para o dia. Eu estou sendo bem genérico aqui, tá, gente? Eu estou diluindo bastante o conhecimento, a gente vai avançando bastante. Hoje eu falei muita coisa avançada até. Essa mentoria ela já é avançada, tá, gente? O módulo básico mesmo é o curso básico da vida. Só que tem uma outra mais avançada ainda. Conecte-se e faça esse pedido para o Criador e para o Arcanjo Gabriel e faça disso sua proteção e suporte, tá? Faça disso um hábito diário e sempre peça por você e pelos seus familiares. Gente, presta atenção. Nós somos energia. Esse trabalho que estamos fazendo agora é sobre harmonizar a energia que somos. Toda e qualquer energia desarmônica que se aproxima de nós, a partir dessa sintonização que a gente falou, que eu vou fazer com você. Você terminou esse vídeo, me manda a sintonização. Toda e qualquer energia desarmônica que se aproxima de nós a partir dessa sintonização não tem o direito de estar próximo de nós se não a permitirmos. Antes de dormir e ao acordar, diga para o Criador e para o Arcanjo Gabriel que você deseja que somente energias harmônicas se aproximem de você e de seus familiares. Veja bem, o que eu vou dizer agora é muito importante. É importante você saber que você comanda, manda, domina 100% sobre a sua energia. Mas não sobre a energia dos seus familiares. Contudo, você interfere na energia deles e eles interferem na sua. Aqui está o grande segredo. Nós harmonizamos os nossos familiares ao nos harmonizarmos primeiro. Qual a mãe que vai ficar em harmonia se o filho estiver sofrendo? Qual filho que vai ficar em harmonia se a mãe estiver sofrendo? A gente está conectado. Não existe só eu bem. O eu bem é o bem de todo mundo, começando pelos mais próximos. Por isso, compartilhe esse trabalho com seus familiares. Para facilitar seu serviço também, né? Saiba que uma frequência maior, harmônica, interfere de forma poderosa em frequências menores, desarmônicas, as dissolvendo. Todas as frequências desarmônicas estão conectadas a sombras em nosso inconsciente. Eu vou repetir, tá? Uma frequência maior, harmônica, dissolve de forma poderosa frequências menores desarmônicas. Durante muito tempo na hipnose, eu não estava trabalhando a harmonia. A harmonia, quando chegou a informação de que a palavra-chave era harmonia, foi depois em março, depois do meu aniversário, quando eu abri esse ano, veio, agora você entendeu que o meu trabalho era trabalhar alegria, 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 alegria. Porque a frequência da alegria é altíssima. Se você ainda não sabe o que é frequência e vibração, né? Curso básico da vida. E aí, que a alegria já estava parte de mim, eu fiquei com essa pessoa palhaço. Agora, com a alegria, a gente cria a harmonia. É um aprendizado. A frequência, gente, a frequência do amor é maravilhosa. A frequência da alegria ainda é mais envolvente. Vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu fiz uma sessão com uma pessoa, fez carta também, e ela tinha um dia muito puxado. E eu me calculei que se daquela frequência que ela estava no dia a dia, puxado, se ela tirasse 47 minutos no dia, fazendo uma coisa que deixava ela alegre, limpava, harmonizava o dia puxado dela. Porque 47 minutos limpava 8, 9, 10, 12 horas de dia puxado. Por quê? Estou sendo didática para explicar para você que um pouco da alegria limpa um monte de dificuldades.
A minha mãe falava, minha mãe é evangélica, né? Ela falava para meu filho, pouco de amor limpa uma multidão de pecados. Minha mãe dizia. E ela tá certa, né? Ela tá certa. Porque a frequência do amor, né? Pecado é o nome genérico para falar coisas, né? Então, assim, ela tá certa. Agora, além da alegria, tem a paz. E tem no topo, a harmonia. Lá em cima, frequência mais alta, a harmonia. E a frequência da harmonia é tão forte que precisa de um pouquinho, para você harmonizar o ambiente todo. Você tá entendendo? Você entendeu? Entendeu? Porque você está no módulo 2, você já fez o download no módulo do curso todo, porque eu fiz isso no módulo 1. Se você não fez a concordância comigo do download, para pedir o download para você, me manda mensagem, tá? Nosso trabalho é entender isso também. Todas as frequências desarmônicas estão conectadas às sombras em nosso inconsciente. Gente, o nosso inconsciente tem muita coisa. O fato de estar inconsciente significa que está oculto. O que não é automático, o que é automático, porque a gente não está consciente dele o tempo todo. Mas o que está no nosso inconsciente não significa que tudo o que está no nosso inconsciente sejam sombras. Não, tem coisas que são apenas automatizadas. Né? Eu estou dirigindo o carro, tenho experiência tanto de dirigir que eu já dirijo sem pensar e estou pensando em outra coisa. Eu não preciso pensar no que eu vou fazer no carro para dirigir, porque eu automatizei, ou seja, foi para o nível inconsciente. Eu transformei aquele aprendizado no aprendizado inconsciente. Não estou dizendo que o inconsciente é ruim, nunca falei isso. Eu disse que as sombras estão no oculto do inconsciente. E essas sombras podem. Toda a frequência desarmônica está ligada à sombra. E essa sombra pode influenciar a nossa vida, influencia na nossa vida. Então, todas, isso é muito forte o que eu estou dizendo, todas são 100%. Todas as frequências desarmônicas estão conectadas às sombras em nosso inconsciente. Também podem estar conectados em sombras do nosso consciente, sim, porque a gente está tomando consciência de muita coisa. Então, entre a gente estar tomando consciência, a sombra sai do inconsciente, vai para o consciente e a gente está trabalhando ela. Por quê? É a iluminação, a ressignificação, a transmutação e a transcendência. São 4 etapas. Então, eu posso já ter iluminado a sombra. Nosso pedido tem 4 etapas, lembra? Mas eu ainda posso estar na ressignificação. Eu posso estar nas outras etapas. Então, aquela sombra ela pode já não estar mais no meu inconsciente. Ela pode estar ainda fazendo efeito comigo, mas ela está ali, ó, no processo de transmutação, ressignificação e transcendência. Nosso processo tem 4 etapas. Mas ela começou como inconsciente. Quando ela está no consciente, você sabe, poxa, isso está me afetando, já é uma maravilha! Uhul! Uhul! Por que ela está ali? Por que ela esteve ali? Onde foi que ela entrou? Aí você vai aprendendo, isso vai naturalmente vai vindo. Isso vai vindo. Não são mais ali que vai te dizer. Você vai percebendo você mesmo. E é tão mais forte você perceber dentro de você, porque aquilo é verdade. É real para você. O nosso trabalho aqui é iluminarmos todas as sombras que criam desarmonia em nossas vidas. Todas as sombras que criam desarmonia em nossas vidas. Todas. A gente não vai tomar consciência de tudo que estava inconsciente. Agora eu vou piscar. Agora eu pisquei. Pisquei. Não. É isso. Agora eu tô respirando. Nossa, eu respirei 700 e tantas vezes no dia ontem. Não, não é isso, gente. Nosso trabalho é iluminar todas as sombras que criam desarmonia na nossa vida. Essa iluminação passa pela tomada de consciência harmoniosa. Tá, gente? Essa tomada de consciência é assim. Ei, sombra, tu tava aí, é? Vem cá pra luz. Eu não vou entrar pra luz pra ficar lá perdido. Eu tô com medo da sombra. Não. No fundo do poço, não. No escuro. Não. Essa iluminação passa pela tomada de consciência harmoniosa dessas sombras. E para isso vamos fazer um pedido importante agora. Também vou mandar esse pedido para você.
mandar os dois. Criador, pedimos as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de termos reconhecido. Na verdade, eu já mudei isso aqui para colocar no plural, no presente. De reconhecermos a cada piscar de olhos que todas as sombras que nos ligam a aspectos desarmônicos em nossas vidas são harmoniosamente iluminadas no seu tempo divino e que a sua harmonia, a harmonia do Criador, frutifica em nós, nossas famílias, nosso país e nosso planeta e nos traz alegria, amor, leveza, generosidade e paz. Está feito, gratidão. Aí pega você de acordo? Você diz sim, lógico, você é boba, negou. Esse pedido, você viu que eu ajustei, né? Termos reconhecido, né? Eu botei agora para reconhecermos do presente a cada piscar de olhos. Essa foi a cereja do bolo, como eu falei para você. Então isso aqui estava na versão anterior. Esse trabalho tem várias versões. Se agora que você está pegando em público, você está pegando creme de la creme, tá? Então, aqui nós estamos pedindo as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de reconhecermos a cada piscar de olhos. Ó, e aí eu estou precisando reconhecer? O que eu não estou entendendo aqui, hein? Quando eu estou piscando o olho, eu estou dizendo, Criador, estou pedindo as epifanias, a alegria, a gratidão e a sabedoria de reconhecer a cada piscar de olhos que todas as sombras que nos ligam, ó, peço junto com você, tá? Aspectos desarmônicos em nossas vidas são harmoniosamente iluminadas no seu tempo divino. E a sua harmonia frutifica em nós, nossas famílias, nosso país, nosso planeta, e nos traz alegria, amor, leveza, generosidade, gratidão e paz. Tá bem? Então vou dar esses dois pedidos para você. Gente, é um pedido, eu faço que você já deu. Porque você está concordando e nós estamos na Terra. Falei rápido, né? Vou voltar. Terminando esse módulo, você me avisa. Ué, terminei aqui o do módulo 2. Aí eu mando os dois pedidos para você. Aí você está de acordo e vai para o módulo 3. Gratidão por nos acompanhar até aqui. E até o nosso próximo módulo.